Fala aí, eu sou o Fabrício De Grandes, nutricionista, e se tu é estudante de nutrição ou nutricionista já formado, eu quero te fazer um convite de cara. Te inscreve aqui no canal da Hitbox e não perde nenhum vídeo. Olha o que eu vou falar para ti hoje. Só nesse vídeo a gente vai falar sobre como prescrever suplementos dentro do software voltados para hipertrofia, mas também muito sobre suplementos voltados para hipertrofia. Então a gente vai aprender o porquê e como, né? Então, cara, não perde, tá? Também, obviamente, todas as dúvidas que tu tiver, deixa nos comentários aqui, vou te responder com muito carinho. Te inscreve no canal e vem participar conosco de vários vídeos que vão te trazer muita informação dentro da nutrição. Primeiro ponto, gente, para falar com vocês, eu me baseei no meu livro. É o livro Hipertrofia Muscular da Nutrição e Suplementação. E é onde que eu trouxe as teorias que a gente vai conversar de por que e quando e para quem utilizar um suplemento voltado para o ganho de tecido muscular esquelético. Primeiro ponto é o seguinte, que a gente precisa entender, tá? Quando se fala de nível de suplementação, existem possivelmente e infelizmente, né, a gente queria que tivesse suplemento para tudo, porque a vida do nutricionista ia ficar muito fácil, com certeza vocês concordam comigo, né? Mas infelizmente, diretamente, existem pouquíssimos suplementos que vão afetar diretamente a hipertrofia. O que eu quero dizer com isso, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o ômega 3, por exemplo, né, tem algumas evidências relacionadas à melhor eficiência da síntese proteica, atenuação da inflamação, que pode melhorar a ideia de recuperação e regeneração muscular, porém, isoladamente, ele não vai trazer benefícios adicionais do que se, por exemplo, tu tem já a quantidade de ômega 3 adequada na dieta. Por isso que o software é tão importante, né? Como é que a gente vai saber se um sujeito tem quantidade de ômega 3 adequada na dieta dele? Olhando a descrição da informação nutricional da composição dietética daquele nosso paciente. Assim, isso é muito engraçado, inclusive às vezes tem outros profissionais, enfim, que vão pegar lá o plano alimentar e vão, não tá bom, por exemplo. Como assim? Quem tem o acesso à descrição da composição nutricional é o nutricionista. Então, para entender se está faltando alguma coisa como o ômega 3 e que faça sentido utilizar na suplementação, é preciso olhar o aplicativo, né? É preciso olhar o software. O que a gente já sabe, voltando ao ômega 3? Se existe deficiência dentro do consumo nutricional, a gente pode suplementar o ômega 3 para aquele paciente que precisa dele. Um outro ponto interessante, né, como eu mencionei, que existem pouquíssimos suplementos que têm efeito direto, ainda falando dos que têm efeito indireto, é a proteína. Na nossa forma clássica, quando a gente fala de suplementação proteica, normalmente a gente vai falar de whey protein, né? Mas também a gente sabe que existe como fonte proteica a caseína, a albumina, a gente tem as proteínas isoladas vegetais também, né? Que são interessantes quando se falta dentro da dieta a proteína. O que eu quero dizer com isso? Se um sujeito está consumindo uma margem adequada quando está voltado para a hipertrofia, aquele clássico 1,6 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal total dele, a gente já sabe, há boas evidências de que não faz sentido adicionar mais proteína, né? Por incrível que pareça, adicionar o whey protein não terá um efeito adicional na questão de ganho de massa magra dele. Agora, a gente tem um suplemento que, todo mundo já fala há muito tempo, é um suplemento que vem sendo estudado desde 1930, quando a gente conseguiu sintetizar pela primeira vez lá, que é a creatina, né? Principalmente na sua forma de creatina monohidratada. A gente sabe que a creatina pode ter tanto efeitos diretos, ou seja, suplementar a creatina irá colaborar com o ganho de massa muscular esquelética daquele nosso paciente, tanto de maneira direta, através de, por exemplo, vias moleculares específicas que ativarão a síntese proteica muscular, além de inchaço muscular. Esse termo parece meio estranho, mas ele é um termo relacionado também ao desenvolvimento da hipertrofia. A gente sabe também que de maneira indireta a gente pode colaborar com a ideia de hipertrofia, por exemplo, suportando mais treinamento. Como assim?
Se o sujeito tem mais força, se o sujeito produz mais força, consegue ter mais direcionamento, aumentando carga a ponto de levar a um dos princípios que induzem a hipertrofia, que é a sobrecarga progressiva, né? Um dos princípios de treinamento físico, inclusive, a gente sabe que ela também pode ter efeitos dentro da hipertrofia desta forma, né? Voltando para o Whey Protein já é um pouco diferente. Ele é um suplemento que ele será necessário quando, principalmente numa ideia prática, né? E quando estiver faltando proteínas na dieta daquele paciente. As três principais formas que a gente tem de Whey Protein é o concentrado, isolado e hidrolisado. Isso também é uma confusão bem comum, né, que acontece entre os estudantes e os profissionais de nutrição, que é acreditar que um é melhor do que o outro. Não é bem isso, tá? Um é diferente do outro. São situações diferentes, tá? Vamos lá. Um é mais processado do que o outro, em ordem. Por ordem, a gente sabe que o whey concentrado é o whey que sofre o menor nível de processamento. E isso confere a ele a preservação de características como, por exemplo, uma preservação de substâncias bioativas. Vamos citar aqui algumas como glicomacropeptídeos, que têm ação anti-inflamatória, né, e que preserva melhor dentro de um whey concentrado, além de preservar melhor o sabor daquele whey, por exemplo. Indo mais adiante e no maior nível de processamento, a gente vai ter o Whey Protein isolado. Normalmente, por que a gente chama de isolado? A gente vai acabar isolando de fato as gorduras e grande parte dos carboidratos, principalmente a lactose, que é muitas pessoas, a gente sabe disso, muitos pacientes vão encarar a famosa intolerância à lactose, por isso que normalmente o Whey Protein isolado será uma recomendação para quem tem a intolerância à lactose, e ele usualmente tem uma quantidade proteica maior em percentual do que o Whey Protein concentrado, né? A gente sabe, é importante vocês terem esse cuidado também. A nossa legislação permite, se eu não me engano, tá? Especificamente 26 a 80% pode ser caracterizado como concentrado, mas obviamente que a gente vai buscar um próximo de 80%, né? Para que seja de uma qualidade melhor, né? E além disso, o Whey Protein hidrolisado, que sofre ainda literalmente uma hidrólise, né, facilitando a digestibilidade das proteínas ali daquele Whey Protein. Normalmente vai ser muito difícil da gente encontrar pessoas que precisem do Whey Protein hidrolisado, né? É muito mais comum a gente trabalhar com Whey Protein isolado e o concentrado, e principalmente quando a gente precisa, como eu mencionei, organizar as proteínas da dieta daquele paciente. A gente também sabe que a proteína isolada vegetal é uma boa fonte proteica, por exemplo, a proteína isolada de ervilha, a proteína isolada de soja, a proteína isolada de arroz, né? Às vezes a gente se confunde, chama de whey protein de soja, não é esse nome, né? Whey protein, a gente está falando da proteína do soro do leite, mas que a gente pode trabalhar com doses para atingir uma dose um pouco mais alta, principalmente de leucina e de proteína, um pouquinho mais alta na proteína vegetal, mas que vai se assemelhar na questão de estímulo de síntese proteica para conferir hipertrofia. Para entender como que um suplemento vai induzir a hipertrofia, é muito importante a gente pegar alguns conceitos básicos. A hipertrofia, vamos falar de uma maneira mais informal para gerar um debate legal aqui, tragam para os comentários inclusive, ela nada mais é descrita na literatura como aumento da área de secção transversa do músculo, né? Quando a gente fala que o bicepão lá está aumentando, é o que a gente está falando de maneira científica, que é o aumento da área de secção transversa do músculo. Para isso acontecer, a gente precisa, organicamente, manter um balanço proteico positivo, a ponto que de maneira crônica, de maneira sistemática, estimular a síntese proteica, né, para ele se manter positivo, a gente consiga conferir, estimulando síntese proteica, aquilo que é crônico, que é a hipertrofia muscular esquelética. Por que o Fabrício está falando isso? Justamente porque para ocorrer a hipertrofia muscular é preciso estimular a síntese proteica de maneira crônica. Estimular a síntese proteica não é garantia de hipertrofia muscular. Como assim? Porque é uma questão aguda. A gente consegue estimular a síntese proteica muscular de várias formas, com vários suplementos, mas não necessariamente isso vai induzir ao ganho de tecido magro.
né? E por isso que existem tantos trabalhos, né? Eu falei inclusive nos vídeos que a gente está fazendo a respeito do trabalho do nutricionista esportivo, quando se estuda a suplementação esportiva, porque a gente precisa de trabalhos mais robustos quando a gente vai recomendar um suplemento para o nosso paciente, né? Precisa, por exemplo, avaliar aquele paciente durante um tempo determinado, né? Aquele paciente, no caso, não, né? Aquela população de estudo, por exemplo, durante um período determinado para que se observe que existiu hipertrofia muscular, né? E que a gente possa dizer que aquele suplemento, bom, enfim, por exemplo, o Valenzuela, né, que é um autor que trabalha bastante com suplementação, lá num trabalho de 2019, ele classificava como nível A, enfim, bem discutível, inclusive, né, algumas coisas, mas para a gente dizer, enfim, que um suplemento tem boa validação. Quando se trata, de novo, de hipertrofia, a gente tem suplementos que têm uma boa possibilidade de prescrição. A gente está falando do whey protein, das proteínas isoladas, a gente vai estar falando da creatina monoidratada, obviamente, mas a gente também citei o ômega 3 em determinadas situações, é bem importante a gente tomar cuidado com isso, né? A gente vai estar falando, convido inclusive a vocês verem a lâmina que tem lá do Diet Box, lá dentro do Diet Box formulada por mim a respeito dos suplementos dentro da hipertrofia, mas a gente vai estar falando também de outras categorias de suplemento que, como eu mencionei, também pode ter efeito indireto dentro da hipertrofia. Quer ver uma coisa? Por exemplo, precursores de óxido nítrico, vou falar clássicos aqui, nitratos e acitrulina malato, né? Nitratos e acitrulina malato, cada um com as suas características para se tornarem precursores de óxido nítrico. A gente sabe que o óxido nítrico endotelial tem uma boa capacidade de aumentar a vasodilatação, obviamente, e também a oferta do fluxo sanguíneo para a região da musculatura esquelética, o que pode conferir, além, né, daquilo que muitos praticantes de musculação gostam, que é o famoso pump muscular, o inchaço, né, também conferir maior aporte de nutrientes para a musculatura esquelética. Então, os suplementos que a gente trata como emergentes, como a citrulina, né, os nitratos, que podem ter uma possibilidade de uso indireto buscando a hipertrofia. Claro, cogitando a real necessidade daquele momento, né? Isso envolve tanto a questão econômica, o paciente está disposto a gastar o dinheiro que aquilo implica, né? E além disso, sempre cogitando, até foi curioso, recentemente me perguntaram se a testosterona funcionava para hipertrofia. Cara, muito, né? Só que é algo que, utilizado de maneira exógena e indiscriminada, é perigosa, né? Então a gente não pode ficar recomendando esse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem que tomar um cuidado muito especial com a saúde, por exemplo. A gente sabe que em determinados momentos, dependendo de como está a fase de treinamento do nosso paciente, trabalhar com substâncias como a cafeína pode ser interessante, mas é preciso a discussão, por exemplo, se não há um problema cardiovascular prévio, né? Como é a resposta à cafeína daquele paciente, né? Inclusive, a cafeína é uma possibilidade de suplementação quando envolve principalmente uma das coisas que induzem, né, a hipertrofia, que é o treinamento. Então, também temos essa questão. Tudo que puder auxiliar dentro do treinamento voltado para a hipertrofia, e aí eu não estou falando só da musculação, a gente pode estar falando de cross-training, a gente pode estar falando de musculação, obviamente, treinamento funcional, tem várias formas de induzir a hipertrofia. O que a gente precisa é ter estímulo para que o músculo se adapte àquele estímulo a ponto de crescer, né? Então, tudo que puder estimular o treinamento nesse nível pode ajudar e contribuir com a hipertrofia. Inclusive, é citado, né, nos trabalhos a respeito de suplementação que pode ser utilizada para hipertrofia, como o trabalho de 2019 do Iraque, que é um sujeito que trabalha com bodybuilders, principalmente de maneira natural, né? O Eric Helms também está presente nesse trabalho, se eu não me engano, que são caras que estudam a parte da hipertrofia, onde é possível utilizar, por exemplo, né, cogitado a ideia da betalanina. Mas a betalanina é para atividades que durem de 30 segundos até 10 minutos, tudo bem, mas se puder ter alguma aplicabilidade em determinados movimentos dentro do cross-training, por exemplo, há de ser discutido, né, qual a possibilidade de utilizar com aquele paciente. Então entendam, né, que quando se trata de suplementação na hipertrofia, a gente tem, ao mesmo tempo que dezenas de possibilidades, nem todas a gente vai, de fato,
ser um grande diferencial no conceito de hipertrofia. Ou seja, a gente vai dizer para aquele paciente, cara, se tu não utilizar isso, tu não vai ter hipertrofia. Então é preciso ter muito cuidado com isso, mas há várias possibilidades e que eu vou mostrar mais para vocês agora aqui dentro do nosso software no Dietbox. Bora? Bom, gente, para vocês entenderem, apenas uma observação, tá? Isso aqui é um plano exemplo aqui que a gente utiliza eventualmente para mostrar algumas coisas nos treinamentos aqui, mas vai ali em adicionar, vem nas prescrições, né, quando a gente vai trabalhar com suplementação, enfim, seja na hipertrofia ou em outra situação específica. Eu sou um cara que eu também gosto muito, inclusive fica a dica, e-book de creatina, especificamente creatina também, que eu vou fornecer aí para vocês no mês de janeiro dentro da Dietbox, mas eu gosto muito de fornecer informativos pequenos para os meus pacientes, né? Tem lâminas, inclusive, dentro da Dietbox de algumas suplementações, enfim, de vários nutricionistas diferentes aí trazendo bastante informação, mas eu gosto, assim, de deixar o meu paciente sabendo por que a gente vai utilizar isso e qual é a finalidade, qual é o nível de segurança, né, gente? Aqui na descrição, né, vocês vão ter qual vai ser a forma de utilização que vocês vão passar para aquele paciente, né? Eu gosto de explicar muito isso, inclusive. Então vamos supor aqui que a gente vai trabalhar com a creatina, né? A ideia de... Cadê? Aqui. A ideia de trabalhar... Eu gosto de fazer isso, tá? Mas isso é muito opcional para vocês, tá? Mas a ideia de por que vai se trabalhar com a creatina. Então, eu gosto de informar, por exemplo, que não é... preciso a utilização em horários específicos, né? Não é necessária a utilização em horários específicos, mas sim em horários que você se lembre de utilizar, né? Então isso também é bem importante da gente trazer para o nosso paciente. Enfim, só apenas uma observação nesse sentido. Quando a gente vai trabalhar com suplemento ali, a gente vai buscar ele, como vocês podem ver, tem bastante aqui disposto no Dietbox, tanto com marcas, se eu não me engano, sem marcas também. Aqui, ó, temos a creatina, colocar a dosagem. Por exemplo, né? Não se preocupem com isso, na lâmina de suplementação, se vocês abrirem ali, vai estar explicando exatamente como trabalhar com a dosagem de creatina, mas vamos supor que a gente vai utilizar a dosagem de 5 gramas, a gente inclui, fecha e trabalha com a posologia ali, explicando para o paciente, né? Tanto com a possibilidade de compra, olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? É recomendado que o nutricionista não oriente ou não, não diga exatamente qual marca, né? Mas a gente sabe que muitos pacientes irão requisitar isso. O que a gente pode trabalhar é orientar diferentes marcas que tragam um custo-benefício interessante para aquele paciente, né? Ou até mesmo, por exemplo, no caso da creatina, a gente trabalhar com a possibilidade de manipulação, né? Com formatos de manipulação que manipulam a creatina. Então, a orientação da posologia, por exemplo, utilizar 5 gramas junto ao almoço, adicionando, né? É uma forma que eu gosto de utilizar, não necessariamente vocês precisam trabalhar da mesma forma, tá? Mas adicionando cerca de 300 ml de água, né? Bem simples, vai ficar ali para o paciente, vai ali, salva e fica a prescrição para o paciente, tá? Vamos supor que a gente quer trabalhar com mais suplementos. A gente foi lá, né? Como eu mencionei para vocês, deixa eu fechar aqui. A gente foi lá e viu que no plano alimentar do paciente, vou só abrir aqui só para vocês terem uma ideia, tá? A gente foi lá e viu que no plano alimentar do paciente, não deem bola para disposição, porque como eu falei é só um exemplo, a quantidade de ômega 3 não está adequada, a quantidade de gordura monoinsaturada não está adequada, a quantidade de gordura monoinsaturada, poliinsaturada não está adequada e a gente quer buscar 1,5 gramas de ômega 3 para aquele paciente, tá? A gente vem... A gente vem ali de novo na
em adicionar, desculpa, adiciona na prescrição e vem na explicação. Enfim, bom, a quantidade de ômega 3 não ficou adequada, né? E por conta disso, apenas um exemplo, lembrando quem está assistindo, tá? E por conta disso a gente vai trabalhar com a suplementação X, né? Que é ômega 3. Aí a gente vai brincar aqui na parte de suplementação. Vamos ver se tem aqui. Opa! Óleo de linhaça, ômega 3, tá? Eu, particularmente, como forma de precaução, assim, eu sou um cara que eu gosto de trabalhar com... sem as marcas, tá? Porque isso às vezes pode implicar em alguma reclamação ali frente ao conselho, tá? Isso não é comum de acontecer, mas pode acontecer, tá? Temos que deixar claro isso. Então, eu gosto de trabalhar sem a marca, tá? Então, apenas um exemplo, aí a gente vai trabalhar ali com ômega 3, vai explicar a dosagem, adiciona e explica a posologia ali para o nosso paciente. Utilizar 1 grama junto ao almoço e 1 grama junto ao jantar, tá? Apenas um exemplo mesmo, tá? A gente vai salvar, vai ficar ali na prescrição do paciente. Outra situação bem específica que eu quero tratar com vocês. Não esqueçam que tem suplementos que são suplementos que contêm macronutrientes. Então esses suplementos, como por exemplo suplementos de carboidratos, suplementos de proteínas, como eu mencionei o Whey Protein, eles vão ter calorias. Então aí é uma sugestão diferente, tá? Importante observação para vocês. Quando a gente vai trabalhar com esse tipo de suplemento, eu sugiro, tá, que vocês utilizem dentro do plano alimentar para ele se encaixar dentro dos cálculos também, para a gente ver daqui a pouco se vai ser necessário, como eu mencionei nesse vídeo de hoje, né? Será que é necessário a adição de proteínas? Então, a gente vai ali, por exemplo, novamente, vou lembrar vocês, apenas um exemplo, tá? Mas, 17 horas, o cara treinou ali às 4, tá saindo pro pós-treino, vai consumir o Whey Protein, tá? Então aqui a gente tem marcas diferentes, se eu não me engano tem alguma aqui sem marca. Bom, mas enfim, vamos botar um com marca mesmo, não tem problema. O Dietbox nos dá várias opções. Aqui a marca que eu colocar tá devendo jabá, então aqui. E a gente colocou, por exemplo, a gramagem ali relacionada a um scoop desse Whey Protein concentrado. Tem até os sabores já descritos pelo Dietbox. E como vocês podem ver, né, por isso que eu oriento, se for os carboidratos, se for a maltodextrina, a dextrose, o oximase, se for o Whey Protein, se for a proteína isolada vegetal, não se esqueçam que a gente consegue adicionar, inclusive, como alimento, né, essa suplementação para entrar no cálculo. Não tem a proteína isolada de determinada marca. Cara, vai lá, adiciona no Dietbox, a gente tem aqui como parte dos treinamentos e já bota para calcular ali junto com a dieta. Entenderam por quê? Porque a gente vai ter ali referente à quantidade proteica, né? Tem 20 gramas de proteína, tem carboidrato, tem calorias, a gente vai salvar e fechar, especificar para o paciente se precisar das orientações, mas vocês podem ver que ele vem para os cálculos aqui, tá bem? Bom, então se tu me assistiu até agora e tu gosta dessa área de suplementação voltada para hipertrofia, não te esquece, dentro do Dietbox a gente tem a lâmina de suplementação voltada para hipertrofia. Te inscreve aqui também no canal, que tem muito conteúdo informativo, como vocês já puderam ver. E se tu quer te aprofundar mais ainda no assunto, tem o meu livro Hipertrofia Muscular da Nutrição e Suplementação. Me segue ali no Instagram, @NutriFabricioDeGrandes, né? E além disso, te inscreve aqui no canal, participa do Dietbox ativamente conosco, comenta aqui, deixa a tua dúvida que eu vou te responder com o maior carinho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.